De dentro para fora. Como políticas públicas se transformam em oportunidades reais para o comércio local. Você já parou para pensar que política pública, que parece ser algo tão distante, pode, na verdade, ser a ponte para o seu negócio crescer? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre esse tema e olhar para ele com uma lente diferente, a lente do impacto real. Com anos de atuação no Sebrae, liderando iniciativas em dezenas de municípios, com foco estratégico no desenvolvimento de territórios, a nossa entrevistada de hoje carrega na bagagem aquilo que o público geralmente não vê, o bastidor de quem transforma política em oportunidade. Está começando o 4º episódio do Fala Lunger, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Olá, eu sou Vanessa Aquino. Eu sou Érica Caldas. Juntas, estamos começando mais uma rodada de conversa nesse podcast potente, onde cada vez mulheres brilham. E aí, Érica, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Vamos. Hoje a nossa convidada é Fernanda Lobato, administradora com mais de 12 anos de experiência no mercado. Mestre em gestão organizacional com ênfase em empreendedorismo. Especialista em gestão de pessoas e marketing. Atualmente, gerente regional sul do Sebrae Goiás, ela lidera mais de 37 municípios com foco no desenvolvimento de pequenos negócios. Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço, Vanessa, agradeço, Érica, e parabenizo por essa iniciativa. Obrigada pelo convite de estar aqui pela primeira vez. A gente que agradece, é uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que essa vai ser mais uma conversa de grandes impactos. Fernanda, apesar de ter feito um resumo do seu currículo, conta pra gente quem que é Fernanda Lobato. Bom, estou no Sebrae há 12 anos, Sebrae Goiás. Antes eu trabalhei no Sebrae de Minas. E desde que eu comecei no Sebrae, nos meus 6 primeiros anos, eu trabalhei com iniciativas voltadas para o agronegócio. Então, eu tinha projetos voltados para o agro, no intuito de desenvolver e melhorar cada vez mais a gestão dos negócios, porque o produtor rural ele tem que entender que ele tem uma empresa. Então, a gente trabalhou com bastante projetos. Projetos voltados para a cachaça, para piscicultura, para o mel, enfim, a apicultura. Então foram diversos anos aí com foco no agro. E há 6 anos eu atuo como gerente do Sebrae. Então nós temos 2 agências, uma em Catalão e outra em Caldas Novas. Antes era somente Catalão, então nós unimos, eram 17 municípios que a gente atuava na agência de Catalão e 20 municípios na agência de Caldas Novas. Há 3 anos juntaram essas 2 agências e hoje a gente expandiu, estamos aí com 37 municípios, que é o que você comentou. E o intuito maior é o quê? É trabalhar políticas públicas, como vocês falaram, e trabalhar na melhoria do ambiente de negócios, sempre focada nos pequenos negócios, na melhoria da gestão, no crescimento, etc. Bacana. Fernanda, aproveitando esse embalo, né, sobre tudo que você nos trouxe sobre os municípios, enfim, o que significa na prática, assim, liderar 37 municípios, né, com foco nos pequenos negócios? É um desafio muito grande, Vanessa, porque quando a gente fala em 37 municípios, a gente está falando de lideranças de uma densidade empresarial muito grande, né? Só aqui em Itumbiara são mais de 18 mil empresas que existem aqui. E a gente tem uma equipe também de analistas que trabalham nessas micro-regiões que a gente chama, são 4 micro-regiões que nós temos, atuando em alguns municípios. Então o Jean, que é o nosso analista, ele atua aqui em Itumbiara, Bom Jesus, as cidades circunvizinhas. Conheço, Jean, e desculpa. E qual que é o nosso primeiro passo? Sempre aproximar dos parceiros. Então quando eu falo aproximar dos parceiros, são associações comerciais, sindicatos rurais e prefeituras. E a gente tem um programa do Sebrae que chama Cidade Empreendedora, em que a gente atua naqueles municípios que tem a sala do empreendedor. Uhum. Itumbiara é uma das cidades que tem uma sala do empreendedor e nós atuamos aqui na cidade empreendedora. Então, quando a gente fala em cidade empreendedora, a gente atua em alguns eixos de políticas públicas. Então, a gente atua com desburocratização, com educação empreendedora, com sala do empreendedor, com lideranças locais. A gente tem um consultor aqui específico
aqui na cidade de Itumbiara e em 17 municípios da nossa regional que atua justamente com as prefeituras nessa área de políticas públicas. Então, por exemplo, aqui a gente ajudou a implementar a Sala do Empreendedor. É previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que toda prefeitura tem que ter um espaço para atender o pequeno negócio. E de que forma que o Sebrae apoia nisso? Capacitando esses agentes de desenvolvimento, agentes de atendimento, para atender esses pequenos negócios. Então, só no ano passado aqui na Sala do Empreendedor de Itumbiara, foram mais de 1.800 atendimentos. E é um atendimento gratuito. Então, a prefeitura, enquanto parceira, ela disponibiliza o colaborador e o Sebrae vem para apoiar. Só para a gente contextualizar, esses atendimentos eles se baseiam em que exatamente? Por exemplo, qual é uma dúvida que o empreendedor pode ir lá, ou um serviço, algo que pode ser? Nas salas do empreendedor, especificamente, a maioria dos atendimentos são para os microempreendedores individuais. Então é aquele que deseja abrir um negócio. Qual que é o passo a passo para isso? Eu preciso emitir um boleto de pagamento, eu preciso dar baixa, eu preciso fazer declaração de faturamento. Então, assim, a gente pode dizer que 90% do atendimento é para o microempreendedor individual. E quem atende esse empresário, a gente chama de agente de atendimento. Só que nós temos a figura também no município que chama agente de desenvolvimento, que é o interlocutor entre o empresário, entre o Sebrae, entre a prefeitura, para identificar as demandas que tem no município para a gente trazer essas ações para cá, sejam elas de capacitações, de consultorias. Então é muito importante o papel do agente de desenvolvimento, que é essa ponte, e do agente de atendimento que está ali na ponta atendendo. Perfeito. Tenho perguntas. Já comecei querendo saber. Fernanda, vocês são especificamente para o MEI ou não? O Sebrae, nosso público, é muito diverso. Nós temos a Sala do Empreendedor, praticamente é para o MEI, mas a gente atende diversos outros públicos, produtor rural, a gente atende artesãos. Então, nosso público é gigante, é micro e pequeno empresário. A gente atende até ME, MEI, micro e pequena empresa e empresa de pequeno porte. Esse é o público do Sebrae. Ele é muito diverso. A gente fala, o que o Sebrae faz? A gente fala que o Sebrae faz de tudo. E se a gente não consegue ajudar, a gente sabe para quem indicar, qual que é o nosso parceiro que pode nos apoiar. Consegue extrair o que você conseguiu de mais impactante ou aprendeu com essa diversidade, né? Porque são 37 cidades e não sei quantos mil empreendedores aí vocês já passaram. Só em Itumbiara você falou que tem 1.800? 1.800 nós atendemos só praticamente de meio ano passado, né? Mas em número de empresas aqui que existe no município são aproximadamente 18 mil empresários. E o que você conseguiu ou consegue falar pra gente algo sobre essa diversidade em si? Bom, aqui a gente tem diversos programas no Sebrae. Então, falando aqui de Itumbiara, o que a gente tem? Nós temos um programa que chama Sebrae na sua empresa, que ele é gratuito. A gente atende ME e EPP. Então, o nosso consultor, ele vai até o empresário, a gente chama de porta a porta, para identificar quais são as dores desses empresários, para a gente entrar com as ações. E a gente tem um foco maior nessas visitas. Esse ano a gente está trabalhando muito com inteligência artificial, porque o empresário, ele às vezes conhece, mas não sabe como mexer, e muitas vezes a inteligência artificial e a IA pode ajudar bastante. A gente vem trabalhando diversas ferramentas com eles. Então, hoje mesmo, com certeza, o consultor deve estar aqui na cidade já visitando esses empresários. Esse é um programa que a gente atua em todo o estado, e ele é gratuito. Nós temos um programa também que chama ALI, que chama Agente Local de Inovação. A gente trabalha produtividade, é gratuito, é durante 6 meses. O Sebrae contrata, através do nosso programa, contrata os agentes locais de inovação para atender esses empresários, com o intuito sempre de aumentar a venda e melhorar a produtividade. Quando a gente fala em liderança, em políticas públicas, é importante ressaltar aqui. A gente tem uma parceria muito forte, né, como eu falei, com a prefeitura, né, com o Johnny. A gente vai fazer um plano municipal de turismo, nós fechamos com ele aqui. Acabamos de fechar em Caldas Novas, já fizemos Rio Quente, Caldas Novas e agora Itumbiara. Então a prefeitura aceitou esse desafio e em breve a gente vai iniciar, que é um norte para a prefeitura. E é importante ter esse plano municipal de turismo aqui. E o Sebrae vai contratar um consultor para atuar. Mas voltando a falar aqui do programa, a gente estava comentando antes da gente começar aqui, que nós tivemos um programa que chama Líder, é uma metodologia do Sebrae Nacional, ele existe em todo o Brasil. E a nossa diretoria decidiu trazer para Goiás, já tem aproximadamente uns 4 anos. Então, a gente está com o 4º grupo Líder, que a gente fala.
Um aconteceu na região norte, o outro na regional metropolitana, estamos aqui na regional sul, ele já finalizou. Mas o que foi o intuito? Nós convidamos lideranças de 16 municípios, daqui da BR-153, e nós convidamos líderes empresários, líderes do terceiro setor, presidente da associação ou presidente do sindicato rural e prefeitos para participar desse grupo. Então foram lideranças muito fortes. E aí o que a gente trabalhou? Nós criamos uma agenda, a metodologia preveu isso, uma agenda de desenvolvimento econômico e social para o território. Sim. E aí nós criamos uma associação que chama Goiasul. Em maio, por exemplo, uma das ações, nós tivemos um encontro de prefeitos e vereadores aqui, foi na Ubra. Na Ubra. Você participou, né, Vanessa, Isso. conosco? Essa foi uma das ações da Goiasul. Nós trouxemos o ex-prefeito de Foz do Iguaçu para falar sobre o protagonismo na vida pública. Não sei se você assistiu a palestra. Não assisti toda. Mas foi maravilhosa essa palestra, no intuito de trazer boas práticas para os gestores públicos aplicarem na prática. Estávamos falando sobre a ponte, né? Foi uma iniciativa da Goiasul, recebemos aí uma emenda de 50 milhões para começar a construir essa ponte, para revitalizá-la, né? E, então são várias ações, vários eixos, inclusive a Érica, sua xará também, ela está no eixo de educação empreendedora também, nos apoiando. Então são líderes que estão ali fortes e desenvolvendo ações no intuito de melhorar o ambiente de negócio. E o nosso presidente é o Jefferson, que é o diretor da Ubra, que está à frente aí desse nosso grande projeto. E assim, Fernanda, a gente está falando de vários segmentos, vários municípios. Como que você consegue construir a questão da autoridade, da confiança, devido a tantos fatores diferentes que a gente encontra? Bom, o nome por si só, quando a gente fala em Sebrae, a marca ela já é muito forte e já abre portas, né? A quarta marca mais, em termos de valor, é a quarta marca mais famosa do Brasil. E nisso, quando a gente já chega nas prefeituras, nos parceiros, como eu falei, as portas já estão abertas. Então a confiança a gente já tem, dos empresários também. E nós temos diversos programas, sejam eles com aporte financeiro, sejam eles gratuitos, a gente pode oferecer isso para os nossos empresários. A gente estava falando do Sebrae Tech, por exemplo, né, mais cedo. Nós temos diversas consultorias que a gente aporta 70%. E no agro isso é muito forte. A gente trabalha com FIV, por exemplo, fertilização in vitro. Carol teve aqui e falou sobre isso, inclusive. Falou sobre o FIV? Falou. Ontem eu estava lá na Ceolândia com a Neuci, né? Ela é a nossa clientona lá de FIV, de ATF. Então a gente trabalha isso no agro. A gente trabalha georreferenciamento, saúde e segurança do trabalho, as empresas têm que ter. Tudo isso o Sebrae paga 70%. Isso eu estou falando de uma parte. Aqui em Tumbiara nós temos uma empresa credenciada na área de design de ambientes. Quer fazer um design de uma fachada para sua loja, um design de interiores, o Sebrae faz o projeto e ainda aporta 70%. É quase que de graça para o empresário. Sim. Porque o que é o papel do Sebrae? É fazer com que os pequenos se tornem competitivos. Então, porque o pessoal fala assim, nossa, é bom demais para ser verdade, você vai pagar quase 100%, né? O que eu tô ganhando? O que você vai estar ganhando com isso? A gente não está ganhando, a gente está apoiando os pequenos, né? E isso a gente está falando na área de tecnologia. Como eu falei, design de ambientes, precisa fazer um site comercial, a gente faz, precisa fazer um site e-commerce, a gente faz também. Então, em termos de Sebrae Tech, a gente tem a nossa ficha técnica ela é extensa. Quando a gente vai para o outro lado, que é gestão, a gente tem gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, franquias. Então a gente tem um leque muito grande, né? E tem diversos projetos. A gente tem projeto de turismo. Você está falando de diversidade aqui, eu tô viajando em muitas coisas, porque a gente fala, o Sebrae tem tanta coisa para oferecer, Vanessa, Érica, que nem a gente que ali trabalha no Sebrae conhece tudo que a gente tem. Nosso portfólio são mais de 500 produtos, é muita coisa. Perfeito. O que você falou sobre a força da marca é até pertinente, algo que a comunidade pretende aí agora trazer para as empreendedoras na questão do marketing em si. A gente fala muito sobre essa questão do posicionamento, né, sobre as redes sociais em si, e quando a gente ouve, né, como você falou, hoje o Sebrae é uma das 4 marcas mais, tá entre as 4, vamos colocar um ranking de 10, né, é a 4ª marca aí mais poderosa dentro do mercado hoje.
essa é a importância do marketing hoje, lógico que de uma construção de marca eficiente dentro de uma empresa, né? Essa é a importância, porque a gente vê muitas empresas sofrendo com essa questão. Até a gente havia conversado sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, a comunidade, ela tá justamente, não como o Sebrae, mas se unindo, querendo se unir cada vez mais forças no Sebrae para poder atender essas empreendedoras, não só nesse âmbito, mas em todos os âmbitos. Como vocês falaram, como você falou, são mais de 500 produtos, e essas empreendedoras hoje aqui da comunidade pode usufruir deles, não é verdade? Com certeza, e aproveito até para quem não segue o Sebrae Goiás, para começar já a seguir todos os nossos projetos, nossos programas estão todos lá. Então, nos siga para saber das novidades, né? Porque muita gente fala, eu não ouvi falar. Eu falei, como não, gente? Tava no Sebrae, tava no carro de som, tava no outdoor, não fiquei sabendo. Tava na rede social. Na rede social. O ano passado a gente levou Cíntia Chagas para Catalão, para a Feira do Empreendedor. Foi um sucesso. Eu falei que a gente já trouxe aqui também em Tumbiara o César Cielo para palestrar. E tem gente que ainda não tá sabendo, né? Eu falei, como? Quem mais que a gente precisa fazer, né? Chegar lá na casa da pessoa e convidá-la, né? Agora, na palma da mão. É isso que eu ia falar. Exatamente. Tá na palma da mão e agora a gente vai, se Deus quiser, a comunidade vai ser aí um porta-voz para esse grande trabalho aí que o Sebrae desenvolve. Com certeza. E aproveitar para falar que o Jean, nosso analista que está aqui, né, só para reforçar, que ele é a ponte do Sebrae. Todas as demandas que tiver disponível podem conversar com ele, que ele vai buscar a solução para cá. Maravilha. O Jean, inclusive, é um querido, esteve aqui nos visitando, a gente já conversou, estamos em contato. Eu tenho certeza que agora, com essa aproximação, a gente vai conseguir trazer o Jean para mais perto dessas empreendedoras aí. Com certeza. Fernanda, antes de passar para a próxima pergunta, quero te entregar um presente da Decorarte, que é uma parceira nossa. Ela está presente em todos os podcasts. Eu espero que seja útil. Muito obrigada. Posso abrir agora? Pode abrir, pode mostrar aí para a audiência. A Decorarte é uma papelaria criativa, é uma empreendedora. Ela e a mãe dela ali estão aí na produção de frente. Quero voltar aqui mais vezes. Que lindo, amei. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Amei. E tô precisando, hein? Vem uma caneta. Eu sou... Preto como eu sou ficou suspeita linda, a falar, obrigada. Vai carregar a gente com você agora. Com certeza, pra onde eu for. Pra gente fazer pra gente fazer um merchan também, vamos colocar essa agenda de fora? Pedir pra você colocar ela ali encostadinha no cantinho, que aí pega lá no cantinho de lá, pra não tampar os nossos queridos aqui. Isso, Fernanda. Muito obrigada. Isso. Dá só uma viradinha nesse gatinho da Propet, que ele é especial pra nós. Maravilha. Adorei. Então você aí de casa, ó, que precisa de um material como esse, é só procurar a Decorarte, que é um parceirão do Fala Linda. Fernanda, vamos dar continuidade, porque eu estou muito curiosa. Eu acredito que as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui talvez tenham a mesma dúvida aqui. Então, eu queria que você explicasse de forma sucinta para as pessoas aqui o que de fato é uma política pública e como que ela pode ser usada a favor do empreendedor. Bom, acredito que a política pública, sempre o intuito é na melhoria do ambiente de negócio. Como eu citei, o exemplo que a gente traz aqui do Sebrae é o programa da Cidade Empreendedora. É um programa de política pública que a gente trabalha vários eixos, sempre com o intuito da melhoria do ambiente de negócio. E os eixos são quais? Que eu falei, sala do empreendedor, implementação da sala do empreendedor, porque às vezes a cidade que não tem uma sala, ela está pagando por um contador, sendo que ali no espaço é gratuito. Entendi. Então esse já é um resultado de uma política pública implementada. Compras governamentais, as prefeituras elas têm que comprar da agricultura familiar. O Sebrae atua com consultorias para apoiar as prefeituras nessa compra, porque às vezes as prefeituras acabam não comprando a agricultura familiar, e está previsto em lei, no mínimo aí 30%. Simplificação para melhorar, para acelerar a abertura de empresas. O Sebrae atua nisso daí também, porque antes o prazo para a abertura de uma empresa era muito grande, hoje não, hoje vem melhorando cada vez mais. E com o apoio do Sebrae, da JUSEG, a gente apoia as prefeituras nesse processo. Então esse é só um dos exemplos. Educação empreendedora, a gente tem um programa que chama JEP, Jovem Empreendedores Pequenos Passos, Primeiros Passos, que a gente capacita os professores da escola municipal, escola privada também,
e os professores capacitam as crianças do 1º ao 9º ano com o tema de empreendedorismo. Então eles aprendem desde pequenininho ali ter noção de matemática financeira, de plano de negócio, o que é troco, o que é dinheiro. Então essa é uma política pública que a gente conseguiu implementar aqui em Itumbiara e na região. Eu falo que nós temos uma parceria forte também com o prefeito de Pontalina, que ele implementou em todas as escolas e ganhou um prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae. Ele implementou o GEP e é gratuito, e a gente oferece inclusive todo o material para as crianças. Então esse é um dos exemplos também de política pública. Quando eu falo de Sebrae, né, a gente vem atuando aí em todo o território estadual. Entrando nessa, fiquei curiosa. Precisa mais de interesse público para que isso aconteça, de conhecimento? O que é? Porque se é gratuito, se um prefeito conseguiu colocar em todas as escolas, qual que é a dificuldade dos demais seguirem a mesma linha? Nos outros estados, municípios. Érica, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, depende muito da parceria. Tem prefeitos que às vezes nos pede ofício, por exemplo, eu quero implementar a sala do empreendedor, me ajuda, Sebrae, levanta a mão, sabe o que tem que ter. Nossa, eu quero algo voltado para a educação empreendedora, Sebrae, me ajuda, manda ofício. Tem outras cidades, municípios, infelizmente, que a gente meio que tem que quase que implorar para isso, né? A gente leva todo o projeto pronto, olha que a gente tem isso daqui para oferecer. E aí, fica protelando, não quero, O exemplo da educação empreendedora é um programa maravilhoso, porque a gente movimenta toda a comunidade, a família, as crianças, as professoras, e depende muito do prefeito e do secretário de educação aderirem. Se eles quiserem, estamos aqui juntos. Então, depende muito da parceria, depende da iniciativa do prefeito para essas ações do Sebrae. Tecnicamente, é interesse, né? Interesse. Porque o questionamento veio justamente sobre isso, assim, qual seria o impacto negativo disso, de implementar, né? Teria algum custo? Não tem, gratuito. É muito burocrático? O que é, assim, o que dificulta ensinar as pessoas a empreenderem desde pequeno, você está na escola? Porque é muito difícil para quem quer empreender. Exatamente. Quem empreende sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Exatamente. E quando a gente começa a trabalhar essa cultura empreendedora desde criança, com as crianças, não significa que a gente está treinando, ensinando elas a serem empreendedoras, mas elas podem trabalhar numa empresa e ter esse perfil empreendedor, o intraempreendedorismo que a gente fala. Mas, voltando a falar aqui das prefeituras, dos entes públicos, das instituições, é interesse e visão empreendedora. Visão como do prefeito da palestra que a gente participou. Ele tinha uma visão empreendedora, ele monitorava todos os indicadores, ele sabia de cabeça sobre todos os indicadores do município dele. Então, assim, o prefeito, as lideranças têm que ter esse perfil empreendedor. Ele fazia de fato gestão, né? Exatamente. Porque é muito difícil a gente ver. A gente vê representante de cargo, mas não vê quem de fato faz a gestão do negócio. Exatamente. Tem que preocupar. Porque a gente fala que o empreendedorismo é a mola propulsora da economia. E a gente vê muitos políticos trabalhando, eu sei que não é o viés aqui político, né? A gente nem vai falar aqui de política, né? Mas a gente vê muito esse viés assistencialista, né? Tem que ter, claro, mas a gente tem que incentivar o empreendedorismo, até para sair desse assistencialismo todo, né? Com certeza. Perfeito. Você tem algum projeto ou alguma história, né, durante todo esse período aí que você está atuando com o Sebrae, que te marcou? Que te marcou de forma profunda mesmo, assim, que você falou, nossa, esse daqui tá no coração. Nossa, são tantas coisas, né? Eu falo que o programa Líder, de todos esses anos do Sebrae, foi um dos que mais me impactou, porque eu vejo ações acontecendo o tempo todo. Às vezes é subjetivo, a gente não tem números, mas entre os participantes já fizeram negócios, as ações não param de acontecer, as demandas vêm chegando a todo tempo, uma rede de conexão gigante. Foram mais de 100 parceiros que a gente conheceu e eu falo que para mim esse programa Líder foi o programa que mais me impactou no Sebrae. Agora, quando a gente fala de perrengues, né? Nossa, eu tenho muito perrengue. Conta um aí. Nossa, eu vou contar um aqui que eu tinha 3 meses de Sebrae, trabalhava no agro, como eu falei para vocês, né? E eu fui para uma região que chama Buritizinho, que é distrito de Orizona, a gente atende Orizona. E eu tinha uma reunião para falar sobre plano de negócio para produtores rurais. Essa reunião era 11 horas
e era uma estrada de terra que eu tinha que pegar. E me disseram que essa estrada de terra era de 15 quilômetros, mas ela era de 40 quilômetros. E aí eu tô andando e não chega de jeito nenhum. Onde que é esse trem? Tá chegando. Tá chegando. A gente já chegou. Aí passou um homem no trator e eu falei, moço, onde é que fica Buritizinho? Ele, pode andar aí que vai 40 quilômetros. E eu acelerei, né? Falei, putz, tô atrasada. Eu peguei uma costela de vaca, estrada de terra, e logo em seguida um cascalho, aí eu voei na ribanceira. Me acidentei. Você tá brincando. E aí eu desesperei, meu celular nenhum funcionava, fiquei verde, eu olhei assim no retrovisor, eu tava verde, eu não sabia nem onde eu tava, no meio do nada, né? Deus. E aí, de repente, chegaram 3 peões a cavalo. Falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Tem alguém no carro? Não, não tem, só eu, né? E aí eu falei assim, onde é que tá Buritizinho? Pelo amor de Deus. Não, você tava preocupada com a cidade? Exatamente. Meu Deus. E assim, eu só sei que eu subi e desci a ribanceira várias vezes, porque eu não sabia onde eu tava, né? Ele falou assim, você tá somente 1 quilômetro. E aí ele falou, ó, a opção que você tem é chegar a cavalo nessa cooperativa. Era uma cooperativa de produtores de leite. E eu já sabia andar a cavalo, que eu andei minha vida inteira. Fui pra fazenda. Não. E aí eu cheguei, eu fui num cavalo. Acidentada, é. De cavalo. E eu cheguei e ninguém entendeu nada. Eu cheguei, estavam todos os produtores lá de fora esperando, e eu cheguei literalmente a caráter, porque eu cheguei com o notebook do lado, tava frio na época, com cachecol e uma bolsa do lado, ninguém entendeu nada. Eu cheguei literalmente a caráter. E nesse dia eu continuei com a palestra, como se nada tivesse acontecido. E eu ganhei meu chefe nesse dia, porque ele falou, Fernanda, eu tenho certeza que se fosse qualquer um aqui da nossa regional, já teria voltado. Com certeza. Não, com certeza. E levei uma bronca da minha mãe, né? Não, Porque é isso que eu ia falar. E como é que ficou o pós? Ficou tudo certo? eu passei o dia todo lá na fazenda, porque eu tive que esperar o guincho para buscar meu carro, e aí eu comi de tudo, né? Eu ia falar isso agora, deve ter te dado a parte boa da comida. Cada fazenda que eu ia era um doce de leite, era um pão de queijo, era um queijo diferente, e a minha mãe preocupada porque pode dar hemorragia interna, né? E mãe preocupa, mas assim, ele marcou muito esse meu acidente, porque nesse dia eu ganhei meu chefe e virou uma lenda, porque todo mundo que chega hoje em Buritizinho, eles contam essa história e me perguntam, Fernanda, de que forma que você vai para o Buritizinho agora? É a cavalo? É de carro? Como é que você vai? A gente tem uma lenda viva. Lenda viva. Aí uma amiga minha fala, Fernanda, tem que levar essa história pro Porchat, mas para ser verdadeira mesmo, tem que ter uma estátua sua lá em Buritizinho. Então assim, perrengues como esse a gente já passou por vários, né? Mas esse é inesquecível. Que é isso, hein? Mas é aí que a gente vê também a força da mulher, né? Ela machucou e continuou seguindo em frente. Isso é incrível, muito bom. Tem que ser persistente, né? Não pode desistir. Se a gente for desistir na primeira quebra, né, Fernando? É verdade. Não tem como. Eu acho que você já até respondeu, inclusive, mas vai que tem algum outro contexto aí, que quais seriam os seus maiores desafios para transformar a política em realidade concreta para quem empreende? Assim, o que você conseguiu sentir isso no seu percurso? Eu vejo o interesse público, né? Mas eu vejo também muito falta de interesse dos empresários também. Porque às vezes a gente, eu falo isso em alguns municípios, eu estou precisando de um curso sobre atendimento. Aí a gente traz o curso de atendimento. Aí os empresários levam quem? Levam os colaboradores. Claro, tem que levar mesmo de atendimento, mas os empresários têm que participar também. Com certeza. Então a gente vê uma falta de interesse muito grande dos empresários também para capacitações. A gente sabe que a rotina é muito complexa, é cansativo, mas a gente tem histórico de que os empresários que buscam capacitação, esses vão além. Então eu vejo esse desinteresse às vezes de ambas as partes, mas eu vejo também muitos interessados, né? Você falou sobre algo, me despertou uma outra pergunta que a gente pode interligar. Hoje, a gente conversa com várias empreendedoras, empreendedores, e uma das dores que a gente sempre vê é mão de obra. A gente sempre vê apontando sobre essa questão, mão de obra, mão de obra, mão de obra. Não está nem no roteiro, vamos dizer assim, mas como que o Sebrae pode contribuir para essa melhoria de mão de obra hoje, para diminuir essa dor dos empreendedores? Nossa, eu falo assim, todo empreendedor reclama de mão de obra. Todos, em todos os ramos. Fala, é no comércio, é no serviço. De que forma que o Sebrae pode contribuir? É capacitando os empresários, capacitando os colaboradores, porque a gente está com uma geração nova aí. E essa geração nova, ela quer propósito, ela não quer um chefe, ela quer saber como, o porquê que ela está ali, né? Então a gente está tendo que lidar
com diferentes gerações. E é um desafio muito grande para o empresário lidar com essa nova geração, misturada com a geração anterior. E eu falo que eu não tenho essa resposta pronta, né? O Sebrae, a solução dos problemas, não é. A gente pode apoiar da melhor forma possível, capacitando os gestores e os colaboradores. Mas é um desafio para todo mundo aí, essa nova geração que está chegando, que já está no mercado de trabalho. Eu acho muito válido da sua fala mesmo em falar que não tem uma resposta, porque eu acho que cada viés disso, de cada realidade de empreendedor, é um contexto diferente, né? Pode ter um que é falta de treinamento, pode ter outro que é falta de propósito, pode ter outro que o financeiro que é empregado não condiz com o que tá, e aí o turnover aumenta mesmo, e realmente eu acho que não tem uma resposta pronta para esse contexto. E esse mix de vivências das gerações diferentes trabalhando junto também é um novo desafio para todo mundo. Hoje você não quer só saber quanto você vai ganhar, você quer saber aonde você pode chegar dentro dessa empresa, né? E muitas delas, até as grandes corporações, às vezes não tem definição de carreira, né? Bem estabelecido. Você entra para aquele cargo, você não sabe para onde você pode ir. Tem funcionário que acha isso muito válido. Tem funcionário que isso só não basta. Ele não está preocupado com o salário, ele quer saber para onde ele pode crescer. Exatamente. E essa nova geração não é brinquedo. Eu falo que muitos reclamam. Às vezes marcam entrevista, não aparece para participar da entrevista, os empresários ficam possessos. Ou então eu tenho empresárias, amigas que são donas de academia e às vezes vai entrevistar um professor, ele está sem camisa, está deitado na cama. Então, assim, cadê o profissionalismo, né? Por uma simples entrevista. Como que vai ser ali dentro, né? Então a gente vê essa dificuldade em todas as áreas. Sim. A gente estava conversando antes de começar, né? Sou nova, mas quis contratar uma social seller. Eu agendei a entrevista com 12, apareceram só 2. É bem isso. E aí, assim, não quer trabalhar? É só dispensar no começo, não precisa marcar a entrevista. Poupa o seu tempo, o meu, na verdade, né? Porque o seu você poupou. Poupa o de quem você tá conversando, né? A responsabilidade começa ali mesmo. Realmente não tá fácil encontrar. Não tá. Pra todo mundo, viu? Eu ouço essa reclamação de todos os empresários. Mas tem empresário também que fala, Fernanda, eu ando pesquisando como que tá, né? Porque a gente tá num período difícil, inflação alta, muitos empresários reclamando. É normal do empresário reclamar, né? Isso aí a gente sempre ouviu, mas agora tá demais. E aí eu ouvi de um empresário bem sucedido de Caldas Novas, falou, Fernanda, tá difícil, mas não adianta sentar e ficar quieto. Não adianta não. Tem que fazer por onde. E o Sebrae tá aí para dar algumas dessas oportunidades, né? Dessas melhorias. Com certeza. Fernanda, no primeiro podcast, né, da Érica, a gente falou sobre a questão das mulheres à frente de lideranças, né? Geralmente em cargos, a sua grande maioria são liderados por homens. Como que é essa questão das mulheres no Sebrae? As mulheres realmente têm ali uma real poder de decisão em algumas ações locais? Como que é isso? Vanessa, a gente já tem evoluído, a sociedade como um todo vem evoluindo, né? Mas pode evoluir muito mais. Um exemplo disso é quando a gente vê mulheres na liderança, né? A gente vê a nível nacional. São pouquíssimas mulheres que são diretoras no Sebrae hoje. Dos 27, 26, 27, deve ter... Se tiver 10 é muito, se tiver 7, 8 é muita coisa, né? E a gente vê a importância, porque não adianta só incentivar, isso tem que estar escrito, tem que liberar vagas para as mulheres na liderança. E assim, a gente ouve muito, a gente vive num país machista, a gente vive num estado extremamente machista, e a gente ouve muito dos homens, as mulheres não estão na política porque não querem, será que é por isso mesmo que a gente não quer? Ou porque a gente não tem oportunidade? Isso a gente ouve de colegas, né? A gente aqui do meu lado falando uma coisa dessa, e a gente fica impressionada com algumas falas machistas como essa, né? Mas eu acho que quando o Sebrae Nacional pensa em projetos voltados para mulheres, eu vejo que o tanto que isso é importante e impacta aqui na ponta. Então, o nosso diretor do Sebrae Nacional tem alguns projetos voltados para mulheres como o delas, que a gente comentou. Sim. Tem programas voltados para mulheres 60+, tem programas voltados para a comunidade LGBTQIA+.
Então isso é um afago na nossa alma, é muito bom ver projetos desse jeito e quando a nossa diretoria de Goiás apoia essa causa, pra gente é muito importante. Mas tem assim um espaço grande, precisa crescer muito ainda, principalmente mulheres na liderança, eu vejo que ainda é muito pouco. Com certeza. Acho que a gente pode seguir para o próximo bloco. Que Mas antes disso, sim, aproveitando ainda sobre essa questão, tecnicamente, realmente, ela falou, né, sobre essa questão de mulheres precisam liderar mais. O que você acha que falta para que essas mulheres venham para cargos de liderança? É incentivo? É apoio? É o que exatamente? É apoio. Esse apoio vem de quem? A gente depende de quem? Dos homens. Então eu acho que falta isso, é apoio, é oportunidade, é incentivar, é na prática mesmo, é deixar por escrito. E eu acho que é isso. Os homens precisam dar mais espaço, mais vozes para as mulheres. E nós também temos que fazer nosso papel, né? Levantar nossa bandeira do empreendedorismo feminino, da liderança feminina, continuar com esse foco. Não só depender deles, é claro, mas infelizmente a gente depende, mas também fazer a nossa parte. Você está atuando há quanto tempo? Desculpa. No Sebrae eu estou há 12 anos e como gerente 6 anos. Você já conseguiu ver uma melhora na gestão pública em relação ao espaço feminino? Muito pouco, Érica. A gente vê algumas prefeitas mulheres, quando eu vejo que alguma mulher ganhou como prefeita, nossa, eu acho ótimo. Eu estava no evento de políticas públicas do Sebrae em Brasília, semana passada, foi a nível nacional, mais de 3.000 pessoas. E nós tivemos uma palestra lá sobre... Uma era prefeita de algum município, que eu não estou lembrando qual o nome, a outra era embaixadora da ONU e a outra era uma diretora técnica do Mato Grosso do Sul. Falando sobre empreendedorismo, quanto tempo que iria demorar para as mulheres se igualarem aos homens em termos de oportunidades? Daria mais de 100 anos. E a gente depende de quem? Dos homens para isso, né? E aí a embaixadora da ONU pediu pra gente levantar a mão, né? Quem tem menos de 30 anos, pouquíssimas pessoas. Quem são negros, caiu pela metade. Quem são mulheres, devia ter 4, 5 no máximo ali, diante de uma plateia. Então, quando a gente olha por outro lado também, a gente vê pouquíssimas ou quase nada de mulheres negras na liderança. E isso nos entristece muito, né? Perfeito. Com certeza. Bom, a gente vai passar para um outro bloco agora. A gente abriu uma caixinha de perguntas, inclusive, me presta seu celular aí, o meu tá sendo utilizado. Essa é uma rodada de perguntas oferecida por um dos nossos patrocinadores aqui, que é a Brasilmed. Brasilmed é um cartão de desconto que cuida da saúde e do seu bolso. Então, se você aí precisa de um desconto em exames, consultas, pode procurar a Brasilmed, nosso parceiro, que tenho certeza que você irá gostar do atendimento deles. Agora, a Brasilmed vai proporcionar esse momento de conexão. E eu tenho algumas perguntas aqui para você, que as meninas fizeram. A primeira é da Rachel.Antoniari. Ela pergunta assim, qual é o maior problema que as pequenas empresas enfrentam de acordo com a sua experiência? Bom, de acordo com a minha experiência, eu vejo muita empresa, às vezes empresárias, mulheres e homens também, abrindo negócio por necessidade, não por oportunidade. Então, quando você abre algum negócio pela necessidade, acaba não fazendo um planejamento, um plano de negócio. E ele é fundamental para te dar um norte, porque a pessoa vai fazendo na faseção ali, na hora que vê, não tem mais recurso, não fez um planejamento estratégico e acaba quebrando e fechando em menos de 3 anos. Que o índice ainda é muito alto. De cada 10 empresas, 7 estão fechando aí em menos de 3 anos. A gente conversou sobre isso. Inclusive. É verdade. Então, acho que assim, o ponto principal, falta de planejamento. E eu vejo que atualmente também muitos precisam de crédito, às vezes, para crescer ou para iniciar o negócio e tem muita dificuldade. Perfeito. Tem uma outra pergunta da Nega Lu Bolos. Ela pergunta assim, estou começando agora com o meu negócio de confeitaria. Como o Sebrae pode me ajudar?
Bom, eu preciso primeiro entender um pouquinho nós, né, enquanto Sebrae, entender o que ela já fez, ou não. Será que ela já fez um planejamento? Como que tá as vendas dela? O que a gente pode fazer? Como é que ela chama mesmo? Negalu. A gente pode passar o nosso contato aqui do Sebrae, a gente pode fazer um diagnóstico inicial, posso pedir para aquele consultor visitá-la. Eu não sei se ela é microempreendedora individual ou se é microempresa. Provavelmente MEI, né? A gente pode entrar em contato para fazer um diagnóstico com ela, para entender, fazer um raio-x de como está a empresa dela, para a gente oferecer nossos produtos. Não tem como eu falar de que a gente pode ajudar de diversas formas, mas eu preciso entender como que está o atual negócio dela. Essa pergunta é da Fernanda Gomes, ela é nossa parceira aqui na comunidade e eu acredito que é uma pergunta que vai ajudar as meninas aí, que é em relação a como ter acesso aos cursos do Sebrae. Acho que é extremamente importante. Já falei para todo mundo acessar aí, né? Sebrae Goiás, sigam o Sebrae Goiás, todas as nossas capacitações estão lá, nível estadual, né? Nossa vitrine do Sebrae está lá. E temos cursos online, EAD, gratuitos, voltados para gestão como um todo, gestão financeira, gestão de marketing, marketing digital, e temos os nossos cursos presenciais. Então, por exemplo, vocês estão com um grupo aí gigante de 300 mulheres. Fernanda, Jean, eu estou precisando de uma capacitação aqui voltada para gestão financeira. Nós podemos trazer. Esse é o papel do AD, que eu falei para vocês mais cedo, do agente de desenvolvimento. É identificar qual que é a necessidade para a gente trazer essas capacitações para cá. Mas não precisa vir só do AD, pode vir de vocês também, de um grupo de mulheres. Que é a que a gente estava conversando antes de você chegar. A Rina esteve por aqui, inclusive presenteou a Fernanda com o Brasil Cacau, né? Maravilhoso. E aí a gente estava comentando exatamente sobre o programa delas que vocês têm, não é? Que dá pra gente fazer uma fusão, um trabalho em conjunto, não é isso? Isso mesmo, o programa delas também é outro programa do Sebrae Nacional. A gente já aplica em alguns municípios aqui, Morrinhos, Caldas Novas, Catalão, Piracanjuba, e a gente vai trazer pra cá, pra vocês, né, mulheres, 300 mulheres. Isso aí. Só contando. E contando. Contando, né? E a gente trabalha 3 eixos nesse programa delas, que é o eu, trabalhando a autoestima das mulheres, trabalhando esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A gente trabalha o meu, que é o meu negócio, a gestão do meu negócio, e o nós, que é o terceiro eixo, que a gente trabalha aí com a conexão entre as mulheres, que é o trabalho que vocês já fazem. Então dá pra gente fazer uma trilha de capacitação aí bem legal pra vocês. Que é quase o que a gente prega aqui dentro da comunidade, né? O eu, que é a questão do cuidado, vem com a questão da mentalidade, que é uma área que a gente fala muito aqui. E aí quando você vai falar sobre gestão, entra todas as outras áreas do núcleo, que foi o que eu te expliquei mais cedo. Então, essa foi uma rodada patrocinada pela Brasil Med, nosso patrocinador, e agora a gente segue para mais um bloco de perguntas. Vamos lá. Fernanda, prometo que tá acabando essa batida aqui. Como é que tá, Fernanda? Tá tranquila? Tá tranquilo, é muita coisa, né? Às vezes, como eu falei mais cedo, pode parecer confuso para algumas pessoas, porque não conhecem o que o Sebrae faz, né? O que o Sebrae faz? Tem gente da minha família que fala, não sei nem até hoje o que o Sebrae faz, né? Porque é tanta coisa, e muita gente também não conhece o Sebrae, né? Então, O Sebrae tem quantos anos? o Sebrae tem 50 anos. O Sebrae tem 50 anos e as pessoas ainda não perguntam. Você acha que o povo não vai perguntar o que a A comunidade Lumer faz? tá indo pra um ano. E tem gente que fala, realmente eu fiz uma pesquisa tem umas 2 semanas. Entrevistei algumas mulheres mais próximas que estiveram com a gente desde o início. Teve uma que participou de todos os eventos e ela falou assim, ainda não sei o que é a comunidade. Entendeu? O Sebrae tem 50 anos, meu coração ficou confortável. E eu desenhei pra você aqui que foi a comunidade, né? Tecnicamente um reflexo do que é o Sebrae hoje, então. E olha que o Sebrae é uma marca muito famosa, como a gente falou, né? Uma das mais famosas, e mesmo assim tem gente que não conhece. Mas é normal, gente, a gente lida com isso em todos os lugares. O importante é que tá ali e tá fazendo acontecer. Fernando, me conta uma coisa. Teve em algum momento nessa trajetória sua, que deu 18 anos, pelo mais ou menos o que você me falou, 12 de Sebrae, 6 de gestão? Não, 12 no total, 6 no agro e 6 de gestão. Você viu alguma coisa transformar na prática, vinda de política pública mesmo, pro empreendedor? Alguma virada de chave assim, não, isso aqui de fato funcionou, isso aqui de fato fez a diferença pro empreendedor? Eu vi as salas do empreendedor sendo implementadas, que isso ajudou demais. Tinha gente que não sabe nem por onde começar. Às vezes pra gente é muito simples, eu sei o que é MEI, eu sei falar, eu sei como é que abre uma empresa, eu sei entrar no computador aqui e abrir. Mas para muita gente isso é algo que não sabe nem por onde começar. Então
Então, as salas do empreendedor, por exemplo, é um exemplo disso. A velocidade da abertura de empresas. Antes demorava dias, hoje é horas você abre uma empresa. Então, eu vejo assim como dois eixos que atuaram bastante com o empresário. Isso que você falou é tão interessante que cabe para qualquer área, assim. Pra gente é muito simples o que a gente faz, então pra gente é óbvio. Exatamente. E aí, na vida mesmo, maturidade, as profissões em si que a gente exerce, eu entendi que o óbvio, ele precisa ser dito, porque ele é óbvio pra mim. Exatamente. Se o óbvio fosse tão óbvio, não precisava ter, eu falo isso sempre para meus alunos, um dê descarga no vaso do banheiro. Porque é óbvio que precisa, depois que você termina de usar, dá descarga. E mesmo assim, se você usar um banheiro público, tá lá, né? Dê descarga. Exatamente. A partir daí, você sabe que o óbvio precisa ser dito. E isso conforta a gente no sentido de você precisa de fato ensinar. É óbvio para você, não é pro outro. Então, a gente acha que às vezes pode estar fazendo pouco, ou que é um passo muito pequeno, pro outro vai mudar a vida dele. E a gente já viu também reflexo disso na educação empreendedora. Crianças que, através daquele projeto JEP, que eu falei para vocês, Jovens Empreendedores Pequenos Passos, desenvolveram tanto o empreendedorismo, começaram a empreender com doceria, com confeitaria e levaram isso para dentro de casa. E de dentro de casa, a mãe que não estava fazendo nada, era só uma dona de casa, virou empreendedora. Então veio de lá de um programa de Sebrae, de dentro da escola, de uma criança. Isso aí é gratificante, né? É gratificante, com certeza. E quando a gente fala de Sebrae, com as consultorias e vê esse reflexo, esse aumento de faturamento, como o programa Ali, é aumento de 15% de faturamento que a gente impacta nas empresas. Esses números nos mostram o quanto o papel do Sebrae está fazendo a diferença na vida dos empresários. Com certeza. E qual foi assim, o maior aprendizado de você ir liderando esse tipo de transformação que você pode nos contar? Qual foi o maior aprendizado que você leva de todo esse tempo aí à frente da gestão? Bom, eu acho que, enquanto gestora, eu acho que um aprendizado é rede de relacionamento. Eu acho que isso a gente tem que levar para a nossa vida. Porque as oportunidades, elas passam o tempo todo, aquela velha história que você tem que agarrar, né, no rabo do cavalo. O cavalo arriado só passa uma vez. E quando eu assumi a agência de Caldas Novas, eu conheci no mínimo aí, umas 150 pessoas novas, 150 novos parceiros. Então, para mim, a rede de contato, isso é maravilhoso. E o meu papel, enquanto gestor, o que eu gosto de fazer é conectar pessoas. Quando eu vejo um empresário conversando com outro fazendo negócio, quando eu vejo um consultor dando resultado ali na ponta para o empresário, isso para mim é gratificante, eu já ganhei meu dia. Então, eu falo assim que rede de relacionamento é uma ferramenta formidável. O famoso network. Exatamente. Eu acho que como aprendizado, eu acho que é isso. A gente tem que ter um bom relacionamento com a nossa equipe, com os parceiros, com os nossos liderados, com os nossos líderes. E isso nos leva para patamares bem altos. Maravilha. Como uma empreendedora comum, Fernanda, que está lá na ponta, ela pode sair de espectadora para protagonista, né, aqui na cidade de Itumbiara? Ela não é empresária e ela deseja ser uma empresária, talvez. Como que ela pode contribuir de alguma forma, tendo ali o Sebrae como um braço para isso? Bom, se ela não é empresária, tem essa veia empreendedora, tem esse perfil empreendedor, participe das nossas capacitações. Não sei se vocês já ouviram falar do Empretec. O Empretec é o melhor seminário de empreendedorismo do mundo. Ele foi desenvolvido pela ONU e quem aplica no Brasil é o Sebrae. Ele existe em mais de 40 países e aqui no Brasil ele existe há mais de 40 anos também. E a gente trabalha na prática as características empreendedoras. Quem faz o Empretec fala que é um divisor de águas, é um dos nossos produtos prêmios do Sebrae. E ele acontece uma vez por ano em Catalão e uma vez por ano em Caldas Novas. Em Caldas vai ser em agosto. Então, para quem tem interesse em participar, já teve Itumbiara aqui também, há uns 3 anos atrás. Se quiserem trazer para cá, a gente traz. Vamos ter. São 6 dias de imersão. Então, ele é 100% comportamental. Então, ele balança muito com a cabeça do empresário. Porque, assim, a gente precisa passar por uma entrevista. Você tem que ter perfil para estar participando. Ou perfil empreendedor ou no momento certo.
Porque se você não tiver no momento certo, teve uma empresária que estava se divorciando, estava com o emocional bem abalado. Ela não passou na entrevista, então tem toda uma entrevista. Então o Empretec, gente, para quem já é empresário, para quem deseja empreender, faça o Empretec. Assim, a dica de ouro é: eu desejo um Empretec para vocês. Você já sabe a data? Vai ser em agosto em Caldas Novas. Já falo para vocês aqui. Vamos Água. Eu acho. Tem que ir mesmo. Gente, é maravilhoso o Empretec. É maravilhoso. Assim, eu sou suspeita para falar que eu trabalho no Sebrae, né? Já fiz o Empretec e olhem depoimentos de pessoas que já fizeram. Mas as entrevistas serão do dia 11 a 15 de agosto. Ó o cavalo passando arreado aí. Pode deixar. E o seminário que vai acontecer do dia 25 ao dia 30 do 8. Esse tem um custo, mas o Sebrae ele aporta um valor também. É maravilhoso o Empretec, gente. Ele é divisor de águas. Que maravilha. Ele vai dar um tapa na cara de vocês. Que isso, então vai dar mesmo. No bom sentido, né? Você falou o cavalo passando, eu tô lembrando só de você chegando lá. Eu tô Eu tô com essa imagem na cabeça. Fernanda, a gente vai para uma próxima rodada, é uma rodada relâmpago. Ela é em apoio, quem apoia a gente é o Propet, que tá aí, nosso petzinho. E com muito carinho, cuidado e saúde para os seus pets, com a mesma dedicação que a gente tem por aqui, acolher e cuidar de quem importa. E aí, diferente do que eu perguntei quem é a Fernanda Lobato, agora eu quero saber quem é a Fernanda Lobato, independente do... Quem é a Fê? À frente da Fernanda Lobato. E eu vou fazer algumas perguntas, você pode ser bate-bola mesmo, rapidinho. Se você quiser contextualizar, fica à vontade, senão você só responde o que tá perguntando. Bem Marília Gabriela. É, isso aí. Se você tem algum pet, se tem, qual que é e como que chama? Tenho duas, a Frida e a Aurora. Uma Shih Tzu, outra Lhasa, meus amores. Frida. Tem algum cheiro que te lembra a infância? Cheiro de chuva. Ai, que delícia. Alguma mulher te inspira? Minha mãe. Algum lugar que te renova? Pra onde você vai quando você quer? Renovar as energias. Pra casa dos meus pais. Que é em Catalão, é do lado, mas é lá que eu me renovo. Um ensinamento que da gestão pública que serve pra vida. Ensinamento. Vixe, essa pergunta é difícil, hein? O que vem na cabeça? Resiliência. Um sonho que você ainda quer realizar. Ser empreendedora, ser empresária. E um livro. Um livro Como Influenciar Pessoas. Maravilha. Estou lendo ele, inclusive. Eu também, estou terminando de ler. Maravilhoso. Fernanda, muito bom conhecer um pouquinho da Fernanda. Na frente de Fernanda Lobato. A gente tá já chegando ao final, né? Essa conversa eu acredito que foi muito esclarecedora, enriquecedora também. Conheci um pouquinho mais de Sebrae e posso dizer que eu tô saindo já mais apaixonada ainda, né? E eu sou suspeita a falar porque a comunidade segue quase que um perfil ali do Sebrae, então assim, é algo realmente extraordinário. Mas antes de encerrar, Fernanda, esse é um momento também patrocinado pela Cordeiro 24K, que é um dos nossos parceiros. E assim como uma joia atravessa gerações, palavras de verdade também ficam. É justamente por isso que a Cordeiro vem apoiando essas mulheres a deixar aqui o seu brilho, a deixar aqui o seu registro, a sua marca. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo agora, que quer transformar o seu negócio, a sua cidade, enfim, que quer se tornar empreendedora, o que você diria? Esse é o momento seu, o microfone é seu, pode falar e olhar ali direitinho para a câmera. Bom, primeira coisa, para nós mulheres, né, não desistam nunca diante de todas as diversidades, seja ela de mercado, seja ela do machismo, como a gente falou, seja de qualquer preconceito, porque a mulher ela sofre preconceito de tudo quanto é jeito, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gorda, se ela é magra. Então, não desistam nunca, vão atrás dos seus sonhos, contem com o Sebrae. Com o Sebrae é mais fácil chegar mais longe, apoiem nessas causas. As mulheres precisam ajudar outras mulheres, a gente vê muito, muito fortemente isso nos homens e a gente ainda não vê isso nas mulheres.
Então ajudem outras mulheres e parabenizo vocês por esse trabalho, essa comunidade maravilhosa de mulheres se apoiando, é disso que a gente precisa. Maravilha! Que é isso, hein? Um coro! Fernanda, tem algo que você gostaria de pontuar de tudo isso que a gente conversou? Alguma novidade do Sebrae que tá vindo, igual a gente falou agora que agosto tem um evento super importante? Tem algo que você quer deixar registrado aqui? Bom, fiquem sempre atentos, como eu falei, às redes sociais do Sebrae, ao Jean, à nossa regional, e nem sempre a gente consegue identificar quais são as demandas que vocês têm, mas traga pra gente essas demandas que a gente traz para vocês, 99,9% são gratuitos, então assim, usem e abusem do Sebrae. Nós estamos de portas abertas, somos a casa do empreendedor, e aí para quem quer empreender, para quem já é empresário, nós estamos ali para receber vocês. Perfeito. Bom, Fernanda, eu já conhecia a Fernanda Lobato de nome e graças à comunidade tive a chance e a honra de conhecer a Fernanda hoje pessoalmente. Você ganhou uma grande admiradora, fã da sua história, principalmente a que chegou a cavalo. Isso daí eu vou lembrar. Não vou esquecer da sua força e da sua resiliência. Quero agradecer de verdade seu tempo, a sua disponibilidade para compartilhar um pouco do que você carrega dentro de você com todo mundo que vai nos escutar, com todo mundo da comunidade. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez. Eu vim de Catalão por 2 motivos, para 2 eventos de mulheres. Primeiro da Neuci, ontem, comemoração aos 45 anos do Nelore dela, da Fazenda Brasília, e para esse podcast que é focado em mulheres. Então eu vim com esse propósito de apoiar as mulheres, que eu acho isso muito importante. Obrigada e mais uma vez, gente, contem com o Sebrae. Eu te agradeço, mas fazendo das palavras da Érica as minhas, só quero acrescentar o seu compromisso de estar aqui. A gente teve uma dança também para achar uma data, mas foi extremamente válido. Agradecer também vamos falar sobre rede de contatos. Hoje você está sentado aqui justamente porque a Érica passou por essa mesa, a Carol Palhares também, que você acabou de falar que estava no evento ontem, né? Da Neuci, para quem me conhece, é a mãe da Carol Palhares. Então, assim, foi hoje uma rede de contatos que te trouxe até aqui e que eu tenho certeza que vai perdurar por muito tempo. A comunidade está de portas abertas também para poder trabalhar em conjunto com o Sebrae. Obrigada. Inclusive, as 3 fazem parte do programa Líder. Eu falo que eu não ganhei parceiros, eu ganhei amigas para a vida. Com certeza. Obrigada, meninas, e parabéns. Muito obrigada. Eu estendo aqui os agradecimentos aos nossos patrocinadores, Decorarte, que foi que te presenteou, Propet, Cordeiro 24, Brasil Med, Bela Fórmula, Central Ar, Casa Luz, a vereadora Selimari e a doutora Érica Caldas. E é isso, a gente ainda não terminou, tem mais um presentinho pra você. Nossa, tá mesmo! Esse presentinho é da Bela Fórmula, pra encerrar com muito cuidado, com o cuidado que a mulher merece, pensando na saúde e bem-estar. Você que está nos assistindo, você tem um cupom de desconto para ser utilizado lá dentro da Bela Fórmula, que é o Lumher 10. Você pode garantir 10% de desconto, não deixe de utilizar. Quero agradecer a Érica, que esteve aqui compor na bancada comigo, Yuri e Júlio, que estão ali nos bastidores. Agradecer por esse podcast, foi incrível, né? Passou rápido. Voou. Foi mesmo. Muito obrigada, Fernanda, Érica, a todos vocês. Não deixem de seguir o Sebrae, siga a nossa comunidade, nos acompanhe no YouTube, no Spotify e vambora que esse agostão promete, hein? Tem muita coisa boa chegando aí pra vocês. Grande beijo, até mais. Tchau.